Posto isto, queria lembrar-vos que em cima desta mesa estão aqui os dois troféus recebidos recentemente, por um lado pela Thermalistur, no que diz respeito a um concurso que houve internacional, que era da ESPA, que foi realizado na Polónia, e realmente é o prémio que está em cima da mesa do lado esquerdo. O outro é mais recente, foi um prémio recebido pela Câmara Municipal no Salão Imobiliário de Portugal, que se realizou há cerca de 15 dias, 3 semanas em Lisboa. E São Pedro Sul foi, efetivamente, o concelho que recebeu o prémio a seguir a Lisboa. Ou seja, o ano passado quem recebeu este mesmo prémio foi Lisboa e São Pedro Sul recebeu este ano. E recebeu, efetivamente, por causa da qualidade dos projetos executados, daqueles que estavam para ser apresentados, e realmente houve um júri que realmente, por unanimidade, entendeu que o Concelho de São Pedro Sul estava realmente na vanguarda no que diz respeito a projetos. Posto isto, e porque também já temos as novas tecnologias connosco, iria começar por falar, iríamos dividir esta sessão em duas partes. Uma primeira falávamos sobre a questão dos 2 anos de mandato e depois uma segunda parte onde cada vereador, dentro das suas áreas, irá dizer-vos aquilo que nós iremos executar para os próximos 2 anos. Posto isto, falando da divisão financeira, temos a evolução da dívida da Câmara Municipal. Quando nós entramos na Câmara Municipal tínhamos 12,780 milhões de euros de dívida. Conseguimos baixá-la nestes 2 anos para 9 milhões. Como podem ver, são aqueles os valores reais e efetivos da dívida no Concelho de São Pedro Sul. Depois, temos agora a seguir a dívida da Thermalistur. Quando entramos na Câmara Municipal era uma dívida superior a 13 milhões, neste momento já é inferior a 12 milhões. Se considerarmos que a dívida das autarquias é considerada conjuntamente com as empresas municipais, são dívidas consolidadas, estamos a falar em 31 de outubro, quando nós entramos na Câmara Municipal, tínhamos uma dívida de cerca de 26 milhões de euros e conseguimos, nestes 2 anos, baixar 5 milhões de euros, o que significa que é uma redução da dívida de 20%. E a tendência será ainda até ao final deste ano, ainda podermos baixar mais esta dívida. Ou seja, iremos chegar a 31 de dezembro com uma dívida inferior realmente àqueles 20,9 milhões que estão ali neste momento no quadro. Antes de mais, também queria agradecer, e esqueci-me de dizer no início, queria agradecer a presença. Foram convidados para estar aqui hoje os vereadores da Câmara Municipal e todos os membros da Assembleia Municipal. Quero agradecer aos presentes realmente terem deslocado aqui hoje, perder um pouco da sua vida. Quero também agradecer à comunicação social por estarem aqui hoje. Muito obrigado a todos. Continuando com a apresentação, para vos dizer que o pagamento, a evolução da dívida a fornecedores, quando entramos era 245 dias, neste momento, meus senhores, estamos com 64 dias. Vejam o diferencial entre quando entramos na Câmara Municipal e agora os prazos de pagamento. Isto significa, por um lado, que os nossos comerciantes, quem trabalha connosco, consegue receber num espaço muito mais curto do que aquilo que realmente recebia. E o bom disto é que, além de estarmos a promover o comércio local, estamos também ao mesmo tempo a fazer com que as obras saiam mais baratas. E porquê? Porque os empreiteiros e os comerciantes, sabendo que nós conseguimos pagar num prazo mais curto, eles, por sua vez, também conseguem baixar os preços. De forma que a grande mais-valia é realmente esta. É obras mais baratas e realmente o nosso comércio poder receber também num espaço curto, muito mais curto. Em relação ao número de funcionários, que era um número preocupante, ainda é, mas já começa a ser reduzido, a verdade é que o Concelho de São Pedro Sul, a seguir ao Concelho de Viseu, era o concelho que mais funcionários tinha. E o problema não está nos funcionários. O problema está nas despesas que os funcionários envolvem e na diferença que há entre realmente o podermos executar mais obra ou menos obra. Se nós nos compararmos com o município de Arouca,
que a nível de tamanho é um concelho idêntico ao nosso, que tem mais população. O concelho de Arouca tem 180 funcionários, meus senhores. Nós chegámos à Câmara com 429. Isso significa que, tendo 200 funcionários a mais, significa gastos em funcionários superiores a 2,5 milhões de euros anuais, dinheiro esse que muito era necessário para podermos executar obras nas freguesias, senhores Presidentes de Junta, que estão aqui hoje presentes. Queria-vos também dizer, e em primeira mão, que a partir de segunda-feira iremos passar o horário do nosso pessoal para 35 horas e o horário do pessoal de rua será entre as 8 da manhã e as 16 da tarde. O pessoal de gabinetes e de secretaria será entre as 9 e as 17 horas. Como podem ver, há aqui uma redução efetiva de 45 funcionários. E, minhas senhoras e meus senhores, o serviço de autarquia é feito na mesma, nos mesmos termos em que era feito antes, com mais 45 funcionários. No que diz respeito a obras executadas, e não sei se lembram que saiu em alguma comunicação social, penso que escrita, em que membros da Assembleia Municipal diziam que não iríamos ter obras nenhumas para inaugurar, porque nós não conseguiríamos fazer obras. Vamos ver as maiores que nós fizemos, porque não estão todas aqui, para tentar ser rápido, para vocês também não estarem aqui muito tempo. Estamos a falar na Avenida da Liberdade, que é aqui em São Pedro do Sul, que foi a única obra que ainda conseguimos ir a tempo de candidatá-la a fundos comunitários e que iremos receber 85% do valor total desta mesma obra. No que diz respeito a Rio de Mel, Pindelos, Milagres, executámos esta obra que na fotografia não parece ser muito grande, mas toda esta zona que está aqui é uma zona que foi construído um muro com cerca de 9, 10 metros. Este muro foi muito caro, mas conseguiu-se fazer com que todo este espaço, a população de Rio de Mel, possa realmente poder usufruir todo este espaço, e isto era uma pretensão do povo de Rio de Mel há muitos, muitos anos, e posso-vos dizer que foi a nossa primeira obra executada. Depois, construção do estacionamento e centro de saúde. Esta obra, neste momento, está numa fase de conclusão. Falta apenas a colocação do alcatrão. O empreiteiro está com problemas financeiros no que diz respeito à aquisição do alcatrão e o único problema que se para é só este. Da nossa parte está tudo bem. Estamos a ter alguns problemas com o empreiteiro neste momento, mas esperamos realmente a curto prazo poder concretizá-la, porque depois também se mete o inverno, vai ser complicado depois as pessoas não poderem estacionar naquele espaço. Depois temos a construção do estacionamento do centro escolar, que, como podem calcular, com a construção do novo centro escolar, toda aquela zona ficou congestionada. Não tinha sido previsto a possibilidade de construção de um estacionamento. Aquela zona estava completamente à pinha de veículos automóveis. Tivemos que, num curto espaço, proceder à elaboração do projeto e à concretização do mesmo. Pavimentação da estrada da Ladeira Santa Cruz da Trapa. Era uma estrada que tinha sido aberta há muitos anos, bastantes anos mesmo, e que nós viemos concretizá-la, dando maior possibilidade das pessoas se dirigirem para a serra, poder atingir a serra mais rapidamente e com mais conforto. Pavimentação da estrada da Torre para as Tufas, na freguesia de Vila Maior. Era uma aspiração de há muito tempo, principalmente do senhor que tem as tufas e também dos trabalhadores que lá estavam. Todos os dias passavam numa estrada que estava aqui em terra batida, 60 funcionários, cada um com o seu veículo, além das caminhonetes de grande porte, que realmente iam todos os dias abastecer-se a estas mesmas tufas. Esta obra já tinha sido possível candidatá-la noutros tempos, não foi a intenção do Executivo candidatá-la e então tivemos que apagar a toda a 100% neste momento. Depois temos aqui a pavimentação da Estrada da Abundância. Também era uma estrada que estava em péssimas condições. Estamos a falar na freguesia de Manhoso. Estava em péssimas condições e conseguimos concretizá-la. E se vocês virem, ao contrário do que aquilo que era feito no passado, todas as estradas que nós estamos neste momento a executar, todas aquelas que já vêm da nossa altura, todas as estradas levam valetas em cimento e todas elas levam pinturas. Ou pinturas laterais ou pinturas ao centro, mediante a largura dessas mesmas estradas. Depois temos a pavimentação da estrada de Covelas, na freguesia de Serrados. Era uma estrada também que estava em más condições
e que concretizamos a pretensão dos seus habitantes. Pavimentação de estrada de Sendas Goja para a estrada municipal 564, era uma estrada que estava em terra batida e que passa ou beneficia principalmente as pessoas das freguesias de Vila Maior e Pinho, mas também em parte algumas de Pindelos Milagres. Pavimentação da estrada de Sacados na povoação de São Félix, meus senhores, era uma estrada que estava completamente degradada, e a verdade é que em pouco tempo conseguimos realmente também alcatroá-la. Calçamento da Rua da Capela em Freixo de Serrazes, é uma rua que estava constantemente a precisar de intervenção. Tinha uma zona onde tinha na própria rua tinha nascentes de água. Isto já tinha sido drenado 2 ou 3 vezes, estava sempre estragado e agora pensamos que conseguimos resolvê-lo definitivamente com os drenos que agora viemos a executá-la. E como a estrada estava toda completamente degradada, viemos a pavimentá-la toda a cubo. Na Uxa Figueiredo de Alva, era uma rua numa aldeia que se chama Uxa, uma rua que foi toda estragada para a colocação de água. Meus senhores, apenas um habitante de toda esta rua pediu a água. E a Câmara Municipal foi gastar dinheiro a meter tubagens de água apenas para uma habitação. É claro que depois daquilo está tudo estragado, tivemos que pavimentar aquilo tudo e é como vos digo, só um habitante desta aldeia que pediu a água. Fonte ornamental das termas. O que lá existia era um caixote onde estavam lá flores e como era o ponto principal e o cartão de visitas das nossas termas, entendemos por bem e pensamos que foi uma aposta conseguida, foi efetivamente, como as termas está ligada à água, pensávamos que realmente havia necessidade de pormos aqui um ponto de água e pensamos que o arquiteto que fez este projeto, e foi um arquiteto da Câmara Municipal, pensamos que realmente fez um bom projeto e pensamos que é uma mais-valia para as nossas termas. Saneamento e abastecimento de água. Colocámos a água e aquilo que vai aqui aparecer, vai aparecer as grandes melhorias, porque aquelas pequenas não vão aqui aparecer como podem calcular, não é? Por isso, colocação de água na povoação de Vila Nova, Santa Cruz da Trapa, saneamento básico na mesma povoação, abastecimento de água em Freixo de Serrazes, e isto foi colocado pelos nossos funcionários, abastecimento de água no Gramol Valadares. Posso-vos dizer que daqui para a frente a nossa política no que diz respeito à rede de águas vai ser uma política completamente diferente, porque aquilo que nós andávamos a fazer era os próprios funcionários que andavam a fazer a colocação das tubagens, nós daqui para a frente, mas depois tínhamos problemas no que diz respeito à rede de manutenção e a partir do momento em que ficámos também com as águas das freguesias de Carvalhais, Pindelo, Sul e Santa Cruz da Trapa, a partir desse momento nós temos uma maior rede de águas, então daqui para a frente iremos criar equipas de trabalho, não para a instalação de novas redes, mas ao fim e ao cabo para manter aquilo que temos, porque também acontecia muitas das vezes que havia rupturas e os nossos funcionários já estavam fora de horas, não as reparavam, e daqui para a frente vamos ter três equipas para fazer essas reparações. Há uma equipa que começa cedo de manhã, vai até a hora do almoço, a outra vai da hora do almoço até à noite e depois há uma equipa sempre fim de semana, que não tínhamos isso. Nós estamos a pagar horas extraordinárias aos funcionários para poderem trabalhar fora de horas e muitas vezes era difícil arranjar os funcionários para fazerem isso. De forma daqui para a frente a política no que diz respeito a águas vai ser diferente, vai ser como eu vos estou agora a dizer. Bairro muito vento, meus senhores, Freguesia de Serrazes, é um bairro construído com casas novas, estamos a falar em 12, 15 vivendas novas, e era um bairro que neste momento está em terra batida. Existem estas casas todas novas, mas não tinha água, não tinha saneamento e não tinha estradas alcatroadas. Nós a nível de saneamento não vamos poder cá mexer em nada porque esta zona é uma zona muito rochosa, não conseguimos levar as tubagens à profundidade que seria desejável. Já colocámos a água e agora vamos alcatroar para o ano que vem. Saneamento básico em Várzea, abastecimento de água em Manhoso. Havia um problema em Manhoso que todos os anos no verão a população de Manhoso quase triplicava e a verdade é que com a população quase triplicada, a verdade é que também havia menos água no próprio ribeiro. E o que nós fizemos foi uma situação
definitiva, em que realmente as pessoas daqui para a frente não vão ter mais problemas nenhuns de água, principalmente naqueles meses de agosto, que é quando cá estava a população imigrada toda. Projeto da nova hectare de Valgodo. Meus senhores, aquilo que existia, ou aquilo que existe, está completamente degradado. Não há a firma que construiu a hectare entrou em falência há muito tempo. Não há peças subselentes para aquela hectare. Então tivemos necessidades de realmente podermos construir uma nova. O Estado português, por sua vez, também teve todo o interesse em que realmente pudéssemos avançar com esta candidatura. Vai ser uma candidatura conjunta entre São Pedro Sul e Vouzela, que o próprio Estado tinha interesse, conforme eu estava-vos a dizer, porque o próprio Estado também estava a levar multas da Comunidade Europeia, tal e qual como também nós levamos. Nós, de vez em quando, apanhamos aí umas multazinhas de 30 mil euros, 40 mil euros. E nós temos que acabar com isso definitivamente. E esta nova hectare vai beneficiar toda a população aqui do centro de São Pedro Sul, da cidade, vai beneficiar a população de Bordonhos, vai beneficiar a população de Pinho, zona ali de Polves e penso também de Baiões. De forma que o grosso da população de São Pedro, estamos a falar provavelmente mais de um terço da população de São Pedro, vai atirar os seus votos para a construção da hectare, que depois também de seguida iremos falar de seguida. Depois, no que diz respeito a saneamento, meus senhores, o saneamento foi o maior problema que encontramos quando chegámos ao município de São Pedro Sul. Tínhamos muito pouco saneamento nas nossas freguesias, mas muito pouco mesmo. Há freguesias, inclusive, que não têm nada. Há aqui alguns presidentes de junta que são testemunhas disso, que há freguesias que não têm nada no que diz respeito a saneamento. E a verdade é que nós, para podermos candidatar, fosse o que fosse a nível de rede de saneamento, a verdade é que nós tínhamos que adquirir terrenos. E foi isso que nós já fizemos. Nós já adquirimos todos estes terrenos. Numa primeira fase, iremos trabalhar com estes que estão aqui, que são aqueles onde já adquirimos os terrenos. Numa primeira fase, iremos trabalhar estas. E depois, para o futuro, teremos que começar a pensar nas outras povoações, porque, como vos disse, há muita povoação ainda e muitas freguesias que, neste momento, ainda não têm saneamento. Neste momento, os projetos estão a ser executados pelos nossos técnicos. Há alguns que já estão completamente prontos, que é o caso de Bordonhos, é o caso da freguesia de Serraços e o caso da Rompecilha e São Martinho das Boivas. Esses estão completamente prontos, há outros que estão a ser executados. Depois, Agricultura e Desenvolvimento Rural. A festa da Castanha do Mel era uma festa que já vinha do anterior executivo e que nós mantemos. Criámos a Feira da Vitela na freguesia de Manhoce para tentar escoar e divulgar a nossa vitela de Manhoce. O mercado de agricultura tradicional e familiar também já vinha do anterior executivo que nós mantivemos. Criámos também o Festival de Feijão na tentativa de escoar o nosso produto de feijão, e posso dizer que penso que foi um objetivo atingido, porque realmente aquilo que se tem verificado é que foi o segundo ano, mas pensamos que está a melhorar de ano para ano e consegue-se ao fim e ao cabo também escoar grande parte do feijão do nosso concelho. A nível cultura realizaram-se diversos espetáculos, tem havido exposições mensais aqui no edifício Espaço Concelho, criámos a agenda cultural e editámos novamente a revista municipal que estava parada. No que diz respeito à ação social, foi onde fizemos maiores intervenções com a criação de projetos novos. Estamos a falar no programa de incentivo à natalidade, que não existia, e através de um subsídio mensal de 50 euros estamos a subsidiar as crianças que nascem no nosso concelho, mas e também com o fim de beneficiar também o nosso próprio comércio. Ao fim e ao cabo também queremos é que as pessoas depois também estes 50 euros também o venham a investir no nosso próprio comércio, ou seja, este subsídio só funciona desde que realmente adquiram os bens do nosso comércio. Depois, criámos aqui mais um programa, Mais Saúde, que é a fisioterapia ao domicílio e instituições. Isso é quase inédito a nível nacional. Temos uma equipa de fisioterapeutas que vão à casa das pessoas, principalmente as pessoas mais necessitadas e aquelas que vivem mais isoladas, principalmente estas. Temos uma equipa constituída por 3 pessoas que realmente dá o apoio às pessoas necessitadas. Depois, a atribuição de bolsas de estudo universitárias. Foi uma bolsa também que se criou o ano passado e que este ano iremos manter.
Depois temos a oficina domiciliária, que é um grupo de trabalho que a Câmara Municipal tem, que vai à casa das pessoas fazer aquelas pequenas reparações domésticas necessárias, principalmente aquelas pessoas idosas ou que têm mais necessidades, realmente recorrem. Que é, efetivamente, mudar uma torneira que se estraga, um vidro partido, são aquelas pequenas reparações que muitas das vezes eles não têm canalizadores nem eletricistas perto de casa deles, e são reparações que para nós não nos custam nada porque nós temos os funcionários, mas que dá muito jeito a quem deles necessita. Depois temos o apoio a pessoas com deficiência, que é deficiência mais para aquelas pessoas, para aqueles doentes oncológicos, em que nós cedemos na viatura das pessoas, porque nós temos dificuldades no que diz respeito ao transporte do nosso pessoal, então desde que as pessoas tenham a sua viatura, porque muitas das vezes as pessoas têm viatura, mas eles próprios não podem conduzir, ou fazer os tratamentos, sentem-se mal, vai um funcionário da Câmara Municipal a acompanhar esse mesmo doente, no veículo desse doente, vai acompanhá-los a Coimbra, ao Porto, a Viseu, onde tiver que ir, e é uma companhia, ao fim e ao cabo, que esses doentes têm para não se deslocarem muitas das vezes até sozinhos, até porque os familiares também trabalham e às vezes não podem ir sozinhos. Depois, há o apoio também a idosos sinalizados por instituições, ou seja, as IPSS comunicam-nos e nós damos apoio a esses mesmos idosos. Depois, realização da viagem sénior. Como podem ver, meus senhores, vejam a quantidade de gente que aqui está. Isto foi a visita que nós fizemos a Peniche. Há aqui gente de todas as freguesias e queremos continuar com esta atividade para o ano que vem, reforçando a quantidade de pessoas. Ou seja, este ano foram 10 caminhonetes. Sabemos que em muitas freguesias havia muito mais gente que queriam ir e provavelmente teremos até que, se calhar, duplicar a quantidade de pessoas. Esta atividade é uma atividade importante, que é uma forma de tirar as pessoas das suas casas, porque, como vocês sabem, principalmente as pessoas mais idosas, fecham-se em casa, não falam com ninguém e muitas das vezes entram em depressões, e isto, ao fim e ao cabo, a ideia desta atividade, ao fim e ao cabo, é tirá-las de casa e pô-las a conviver umas com as outras e a trocarem as merendas, que é isso que elas gostam. No que diz respeito à educação, foi comemorado, entre outras coisas, o Dia Mundial da Criança. Foi feito também, a Universidade Sénior também fez aqui uma visita pelos Badajoz. Criámos um regime de fruta escolar, que é as crianças terem acesso a fruta escolar. Adquirimos novas viaturas, aqui estão apenas 2, mas adquirimos mais viaturas para a questão dos transportes escolares, porque era uma área sensível para nós, porque realmente os transportes escolares que nós tínhamos, os carros estavam muito degradados, eram carros muito velhos, e acima de tudo preocupa-nos realmente a questão da segurança das nossas crianças, e realmente houve uma série de viaturas que foram substituídas, e para janeiro do ano que vem iremos substituir mais algumas. Recuperação do património. Finalmente, a requalificação da piscina de Dom Afonso Henriques e piscina romana está com luz verde para avançar. Neste momento, esta obra é uma obra do Estado. Neste momento, nós estamos em negociações com a Direção Regional da Cultura, no sentido de a obra passar para a Câmara Municipal. Esta obra irá ser comparticipada em 85%, e o que nós queremos, ao fim e ao cabo, é a Câmara Municipal pagar 7,5% e o Estado pagar os outros 7,5% e passar para o Estado. É claro que todas estas negociações foram feitas com a atual Diretora Regional. Não sabemos a nível, antes havia a Secretaria de Estado da Cultura, agora passou ao Ministério, não sabemos se este Governo vai ficar, se vai sair, não sabemos se esta Ministra fica, se não fica, mas depois estas negociações terão que ser continuadas, porque neste momento, embora a verba já esteja prevista, a verdade é que os fundos comunitários não saíram nada cá para fora, como vocês sabem, e enquanto os fundos comunitários não saírem, enquanto isto não for negociado, não podemos falar em que a obra vai avançar. Para todos os efeitos, temos-la prevista iniciar-se para o ano que vem. Foi falado com a Diretora Regional. Pensamos que está no bom caminho para que isso aconteça. Agora vamos ver quais vão ser as políticas do Governo que aí vem. Depois também uma situação, a aquisição do Castro do Banho. O Castro do Banho já tinha sido uma pretensão de 2 anteriores Presidentes de Câmara e que nunca o adquiriram. Eu posso-vos dizer que eu mais os automatos, numa hora, 2 horas, adquirimos o Castro do Banho, por um preço muito inferior ao preço que vinha
a ser falado e que vinha a ser discutido. Numa hora, se calhar, nem isso. Uma hora adquirimos o Castro do Bem. O Castro do Bem é importante, nem que seja, é um património que fica para o município e, ao fim e ao cabo, é a recuperação e está bem conservado. Vocês aqui veem estão aqui apenas a ver, isto que aqui estava era um edifício, aqui seria outro, estamos a falar em multi-edifício. Há quem diga que tem mais de 80 ou 90 edifícios. Isto estava cheio de mato, neste momento encontra-se já tudo limpo, já está visitável, mas seja como for, isto vai ter que ser recuperado. E para ser recuperado, nós temos uma candidatura que se chama a Rota dos Castros, que nós fizemos à CIME, neste momento está lá inscrita com verba zero, ou seja, é possível vir a ser candidatável, para já não é, mas poderá vir a ser candidatável para o futuro. Depois requalificamos o órgão do convento. Estes tubos que estavam aqui estavam todos danificados, o som, segundo contam, já não sei em condições, e estes tubos tiveram que ser todos requalificados. Florestas. Pela primeira vez, e a partir do momento em que nós comprámos uma caminhonete com uma sorra, nós conseguimos ter transporte para esta máquina. Esta máquina é das melhores máquinas que nós temos dentro da Câmara Municipal, só que gasta 100 litros, 200 litros ao 100. Eu digo 100 ou 200, conforme se puxa por ela. Se for em zona da rocha, gasta 200 litros, se for em terra, gasta 100. Mas todos os dias é isso que nós estamos a gastar com esta máquina. Esta máquina, neste momento, anda em sul, depois penso que irá para Manhoso. Esta máquina, como vos disse, é uma máquina muito boa, uma máquina que leva tudo à frente, tem a agravante realmente de gastar o que gasta, mas conseguimos reparar os nossos tradões todos com esta máquina. Além desta, temos também a motoniveladora, que é uma eterna máquina avariada, está sempre avariada. Teve 6 meses para compor, depois veio, trabalhou 3 ou 4 dias, ao fim de 3 ou 4 dias já está avariada outra vez. Pronto. E a motoniveladora não se consegue levar nas freguesias, os senhores presidentes de junta estão aqui uma série deles, às vezes pedem a motoniveladora, mas não conseguimos ter motoniveladora, porque gastamos o dinheiro, a solução é comprar outra mais tarde, mas neste momento não temos condições financeiras para isso. De forma que um pouco por todo o concelho, esta máquina tem andado. Andou no estradão do Candal, como vocês sabem também, a estrada do Candal é uma estrada que já se andava a falar há dezenas de anos, e nós finalmente começámos a abrir a estrada do Candal. Comemoração do Dia Mundial da Floresta. Criámos agora recentemente uma equipa para a identificação e prevenção do mato do Pinheiro. Começámos a constatar que realmente já tínhamos aqui o mato, começou na freguesia de Bordões e neste momento já está extensivo aí uma série de freguesias. Eu já começo a pensar que já está em todo o concelho neste momento. E criámos uma equipa para que realmente vá junto, numa ação preventiva, vá junto dos agricultores, os sensibilize para, junto dos agricultores que tenham pinhal, os proprietários vão ser identificados, os nossos técnicos irão ter com os agricultores no sentido de os sensibilizar para, efetivamente, para cortar e para queimar essas mesmas árvores, e numa segunda fase, se os agricultores não quiserem fazer nada, nessa altura entrará a GNR com a brigada que eles têm de ambiente, no sentido de realmente poderem autuar as pessoas. Numa primeira fase é sensibilização, numa segunda fase é autuação. Sensibilização nas escolas, empreendedorismo. Feiras outlet, no sentido dos nossos comerciantes poderem escoar alguma das suas mercadorias. E agora, Tiago? Houve aqui sessões de esclarecimento sobre o comércio e investe, no sentido de sensibilizar os nossos comerciantes para terem benefícios a nível de candidaturas. Pela primeira vez fizemos visita aos empresários, porque o que os empresários nos contaram é que nunca antes a Câmara Municipal lá ia visitá-los para saber quais eram os problemas deles. Isto foi-nos dito por uma série de empresários aqui do nosso Parque Industrial. Seminário sobre resinagem, no sentido de sensibilizar possíveis agricultores ou produtores para a prática da resinagem, e a verdade é que isso também foi uma aposta conseguida, porque pelo menos há aí 2 ou 3 agricultores que já estão a explorar a resina, nomeadamente a freguesia de Figueiredo Nova, Sul. Seminário sobre emprego e desenvolvimento local. Criámos o gabinete do empreendedor, ou seja, qualquer indivíduo que não tenha grandes conhecimentos sobre como montar uma empresa,
ou como pode recorrer a fundos comunitários, pode-se dirigir a este gabinete do empreendedor e adquirir lá conhecimentos. Fizemos o protocolo com a AMA para o licenciamento zero, que é uma forma, ao fim e ao cabo, de resolver mais rapidamente os seus problemas. Serviços municipais, criámos logo no início do nosso mandato, criámos o Gabinete de Atendimento ao Município, em boa hora, porque, como vocês sabem, os nossos serviços estavam distribuídos por uma série de edifícios, as pessoas tinham que se dirigir a uma série de serviços para poderem resolver um pequeno papel, e agora criámos o Gabinete de Atendimento ao Município, onde naquele mesmo espaço resolvem logo os assuntos todos. As pessoas não precisam se deslocar a mais espaço nenhum. E vai ser neste espaço que, neste momento, já criamos condições para que venha também ficar o Espaço Cidadão. O Espaço Cidadão irá ficar nestas instalações. Neste momento já estão criadas todas as condições para isso, só falta vir o equipamento e depois dar a formação também aos funcionários que vão para esse Espaço Cidadão. Neste momento estamos à espera, os nossos senhores governantes ainda não decidiram quando é que fazem a formação, de forma que é disso que estamos à espera, porque da nossa parte está tudo instalado. Temos funcionários, passamos a ter funcionários da Câmara Municipal que vão praticamente a todas as freguesias, ou seja, para evitar com que as pessoas tenham que se deslocar a São Pedro Sul, nós temos funcionários que vão uma tarde ou uma manhã a freguesias pré-estabelecidas. Aliás, as pessoas nas freguesias já sabem que dia é que esses funcionários lá vão, e então os funcionários vão a essas freguesias e podem ajudar as pessoas a resolver qualquer problema às pessoas sem terem de deslocar a São Pedro Sul. Desmaterialização dos processos de obras. Simplificámos todo o processamento de papéis a nível de obras particulares. Implementação do SIG. O SIG é uma plataforma que dá toda a informação no que diz respeito a um concelho e está permanentemente em atualização, e estamos a falar de tudo. Este plano é um plano que vê onde é que as estradas estão estragadas, onde estão estragadas, onde é que houve fogos ou não houve fogos, onde há casas ou não há casas. Esta plataforma tem lá tudo. Depois, a nível do urbanismo, criámos a ARU. Era uma disposição da lei que já podia ter sido criada há muito tempo, mas nunca foi constituída connosco. A ARU apanha toda a zona das termas, vem por este corredor que é a Estrada Nacional 16 e vem apanhar São Pedro Sul. E porquê? Porque, já contando com futuras candidaturas comunitárias, nós tentámos fazer com que aqueles equipamentos que nós entendemos que queremos fazer mais importantes, tinha que ficar englobados dentro desta ARU, sob pena de não poderem ser candidatáveis. E então fizemos esta ligação da Estrada Nacional 16, já a contar um dia que a gente possa vir a requalificar esta mesma estrada. Depois, a revisão do PDM. A revisão do PDM, meus senhores, andamos há 2 anos a tentar rever o PDM. É uma situação que se vai arrastando, os nossos técnicos contactam os serviços, contactam outros. A revisão do PDM está a andar. Já não era revista há 20 anos. Neste momento está a andar. Se me disserem anda depressa, não. Se calhar anda devagarinho, mas anda com a possibilidade que temos de realmente avançar com ele. Depois também houve um grupo que também fez o levantamento da toponímia de diversas freguesias. Estão aqui Pindelos, Milagres, Figueiredo, Alva e Pinho, mas penso que fizeram mais. Reestruturação gráfica do website oficial. O nosso site foi o único a nível nacional, entre todos os municípios, teve nota máxima no que diz respeito ao site. E esta nota máxima foi dada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. O site tem uma visita de 60 mil visitas ano. Criámos a página do Facebook que tem 30 mil alcances semanais. Disponibilizámos rede gratuita da rede wireless aqui no Largo da Câmara, no Largo das Termas e falta ali também no Entra do Rio. Criámos estes 3 passos, pensamos estender isto a outros locais do nosso concelho, só que isto implica custos, como vocês podem calcular. Cada redezinha destas tem um custo mensal. Depois, descentralizámos tudo o que isto tem também a Assembleia Municipal, não é só a Câmara, mas foi nossa política descentralizarmos as reuniões públicas da Câmara e também da Assembleia Municipal. E a verdade é que tem sido um sucesso, porque quando se faziam as reuniões aqui dentro desta sala praticamente não vinha cá ninguém, e assim
nós damos a cara e estão os eleitos ao pé dos eleitores, damos a cara e estamos perto das pessoas para nos porem realmente os problemas que os afligem. Construímos umas novas oficinas municipais, que aquelas onde estavam eram completamente obsoletas, distantes, e não tinham qualquer tipo de condições de trabalho para os nossos funcionários lá poderem estar. Renovámos o parque automóvel, da qual o melhor exemplo é este trator. Comprámos este trator com a carga, com a zorra. Além deste, ainda comprámos outros veículos também. Turismo. Reativámos o posto de turismo das Termas, que estava inativo há muito tempo. Criámos o posto de turismo Aldeias Vivas, que criámos em Manhoce, em Sul e no Somacário, uns pequenos postos de turismo, onde os nossos agricultores e artesãos podem vender os seus produtos, principalmente na altura do verão. E pelo menos sei que os outros não têm conhecimento, mas sei pelo menos que a de São Macário tem sido um sucesso, porque passa lá muita gente e para lá muita gente a adquirir os produtos. Temos um novo programa agora, que é 14 freguesias e 14 experiências. Esta fotografia que está aqui é na freguesia de Pinho, em que realmente, praticamente todos os meses, iremos ter uma atividade em cada uma das freguesias do concelho. Depois, o gesto ecossolidário já vinha do anterior executivo. Aqui o Dr. Pedro está muito bem. Aqui o percurso urbano também é uma forma de trazermos os nossos arquistas que estão nas termas a visitar a nossa cidade. Por um lado estamos a promover o nosso turismo, por outro lado estamos a dar hipóteses também aos nossos comerciantes para tentarem vender alguma coisa. Isto é aquilo considerado 2 em 1, é como os shampoos, é para ver se realmente as pessoas deixam cá ficar mais algum dinheiro e se realmente visitam também o nosso património. Eventos. Temos as festas da cidade, que a oposição diz que são eventos a mais. Temos o Festival da Água. Tivemos o Música e Danças. Tivemos o Festival de Serranias. Tivemos o Aqua Sulis, que foi o Festival Romano lá embaixo das Termas. Começámos novamente porque tinham acabado com a cerimónia das comemorações do 25 de Abril e connosco continuamos novamente com as comemorações do 25 de Abril, e a verdade é que nestes 2 anos passados já realizámos por 2 vezes as cerimónias. Fizemos a festa da Terra Natal no sentido de tentar dinamizar o comércio na altura do Natal. Prémios. Os prémios são estes que estão em cima aí da mesa. É o prémio SIL Autarquia, que é aquele que está ali, aquele cor laranja e cinzento. Este é o prémio ESPA, que foi ganho na Polónia. E tanto um como o outro, meus senhores, tanto este, que nós ganhámos há cerca de 15 dias, 3 semanas, posso dizer que o júri atribuiu-nos esta distinção por unanimidade. Assim como também este foi atribuído por unanimidade, meus senhores. E este foi na Polónia. Termalismo. Foi feito o lançamento dos produtos Aqua, a dermocosmética está-se a vender muito bem. Estes produtos, estamos neste momento a negociar a possibilidade de fazer o lançamento deste produto a nível nacional. Não tem sido fácil, porque nós temos que arranjar um parceiro que nos faça o lançamento a nível todo o país. Não pode ser só a nível de região. Neste momento há 2 parceiros com quem estamos em negociações. Estamos a ver qual é a melhor proposta para depois o produto ser lançado a nível nacional. Posso-vos dizer que o produto está a ser vendido aqui no Concelho de São Pedro Sul e nos Concelhos Limites, e posso-vos dizer que já foram vendidas lá nos milhares destas unidades. Foi feito o protocolo Calubi no sentido de dinamizar as termas. Desporto. Sobre a prática desportiva, meus senhores, São Pedro Sul, além de ser conhecido pelo Conselho do Termalismo, temos mais de 30% da cota de mercado a nível de termas, de termalistas. A verdade é que também São Pedro Sul cada vez é mais conhecido pela sua prática desportiva. Prova disso, volta ao futuro em ciclismo, temos o Termas Handball Cup em handball, temos tido prémios, o prémio Joaquim Ramalho, temos o Corrida
Corrida de São Silvestre, meus senhores, e em primeira mão vão ficar a saber que vai se chamar, a partir deste ano, Manuel Santos Almeida, no sentido de... O Sr. Manuel Santos Almeida foi um grande dinamizador do atletismo e, ao fim e ao cabo, é uma homenagem que lhe queremos prestar. Estamos a falar do troféu António Pratas em basquetebol. Tivemos cá as melhores equipas a nível nacional. Ténis de mesa, torneio distrital. Os BTTs. O karaté. Canoagem. Ginástica. Futebol, torneio de futebol Rui Caçador. Prova de orientação que decorreu no outro fim de semana, que tivemos azar com o tempo, realmente o tempo não teve assim muito bom, mas tivemos cá perto de 700 pessoas. E, meus senhores, isto é que é importante para o Concelho de São Pedro do Sul. Ao fim e ao cabo, através das modalidades esportivas, podemos trazer para São Pedro do Sul pessoas que possam investir no nosso Concelho. E quando digo isto, posso dizer que houve aí uma série de atividades que os nossos hotéis das termas estavam completamente cheios. Houve períodos em que algumas dessas atividades encheram completamente a hotelaria santarense, com todos os derivados a nível de gastronomia e isso que as pessoas depois acabam de gastar o dinheiro. Tivemos a Seleção Nacional Feminina de Handball, os percursos pedestres, o estágio do Futebol Clube do Porto, os trails, os runnings, e agora alargámos o projeto de desporto sem idade e neste momento já temos mais de 250 inscrições, meus senhores. Conclusão da construção do balneário do Estado Municipal da Pedreira. E pronto. E agora, para não vos estar a amassar muito, Tiago, isto não aparecem ali as coisas. Tem que ser um por um? Sendo muito rapidamente, tudo isto que vai aparecer aqui, eu vou-me escusar de ler, foi tudo coisas que nós no nosso manifesto eleitoral tínhamos prometido e que já cumprimos, ou que estão em fase de conclusão mesmo, neste momento estão em fase de conclusão. Isto tem a ver com o orçamento participativo. Foram entregues algumas dezenas de projetos que se candidataram, passaram à fase final 15 projetos. De forma que estes são alguns deles. 15. E pronto, meus senhores, isto foi 2 anos de mandato. Para quem dizia que não íamos conseguir fazer obra nenhuma, penso que realmente poderemos estar num bom caminho. Outros poderiam fazer outras. Estas foram as nossas opções. No que diz respeito a projetos futuros, cada um dos senhores vereadores vai falar sobre eles. Eu começava já sobre obras. Aquilo que eu vou falar, estamos a falar das obras maiores. Como podem calcular, não vamos aqui elencar todas, só para conhecermos daqui, não é? Grandes obras. Estrada de Serrados Termas, ou seja, vamos para o ano colocar o asfalto naquela estrada, porque derivado agora do alargamento daquela estrada, para o ano iremos alcatroá-la. Estradas Povos do Alto. É uma estrada que passa pelas freguesias de São Félix, São Pedro Sul e Pinho, com a colocação de saneamento em muitas das casas que neste momento não tinham saneamento. Bairro Moinho de Vento foi aquilo que falámos há bocadinho da freguesia de Serrados, que é um bairro inteiro que está a terra batida. Estrada da Regada em Vila Maior vai desde o cruzamento da sede da Junta de Freguesia até ao cruzamento para a Torre. Estrada de Pindelos Milagres Arcas vai desde mais o cruzamento para Rio de Mel até à Ponte de Arcas. Estrada da Pisco Ervilhal Outeiro, estamos a falar em cerca de 3 km e meio de alcatroamento. Uma estrada que já foi construída, penso que há mais de 30 ou 40 anos, sem ter lá nenhuma intervenção. Estrada
Estrada Pinho-Mosteirinho, Estrada Pinho-Barreiros. O Sr. Presidente da Junta de Pinho fica satisfeito, não é? Estrada de Gestosinho em Manhoce, requalificação da Ponte Sobral, que já está entregue ao empreiteiro e ele não a conseguiu executar antes de ter vindo estas chuvas, e agora penso, como o rio leva muito mais água, penso que agora já não pode lá trabalhar neste momento. Segunda fase da variante do Candal, a estrada neste momento encontra-se toda aberta, agora há necessidade de proceder à colocação de valetas, tubenãs e depois uma outra fase para Alcatrão. Segunda fase da estrada de Negrelos, requalificação do parque de estacionamento dos Gerós. Agora, em Santa Cruz da Trapa, iremos executar a primeira fase do pavilhão multiusos e iremos fazer obras nas piscinas municipais a nível de eficiência energética. Estamos a falar num investimento avultado nas instalações desportivas. Estes investimentos irão ser executados no mínimo em 2 anos. Ou seja, a primeira fase será para 2016, a segunda 2017, vamos ver se conseguimos acabar em 2017. Este aqui é o mesmo, este aqui estamos a falar de um investimento muito grande, que inclusive poderá passar pela substituição do telhado e tudo isso. Depois, a aquisição do terreno para o Parque Urbano das Nogueiras, que é aquele terreno que está situado entre o Centro de Saúde e o Rio Voga. Vamos iniciar a construção da ciclovia desde as Termas até Drizes, numa primeira fase. E estamos neste momento com um projeto muito grande, que é o circuito pedonal e a qualificação das margens do Voga, que, meus senhores, se conseguirmos executar este projeto, posso-vos dizer que São Pedro Sul e as Termas vamos ter aqui uma zona muito bonita e uma zona de bem-estar onde todos nós, ou quem nos visita, pode visitar e pode circular ao longo de todo este espaço. Dr. Matos, faz favor. Tenho ouvido para aqui, o saneamento é preciso sempre pensarmos em que o saneamento implica a colocação de toalhas e depois a repavimentação de tudo. É que não é só meter as toalhas, depois as estradas ficam todas arrebentadas e é preciso recolocar tudo. Quem conhece a professora de conversas, de qualquer maneira, nós temos que não prometer, mas prever e planear. E o que estamos aqui a fazer é exatamente um planeamento, uma previsão daquilo que, na ótica do que fomos capazes de fazer até agora, e fazer também no futuro. Em relação ao ambiente, a grande novidade é exatamente a construção, em conjunto com Vozela, da nova ETAR, que obriga, se bem pensarem, a refazer todo o saneamento das zonas circunstantes que ficam à volta de São Pedro. Isso será ótimo para a qualidade de vida dos cidadãos e será bom para o ambiente e principalmente para o Rio Voga. O grande investimento no saneamento não se processará só na ETAR de Valgode. Processar-se-á também em pequenas ETARs com tratamento, portanto, primário e secundário nas freguesias e nos locais. Onde for possível juntar os tratamentos serão juntos, ou não for possível juntá-los, terá que haver um tratamento diferenciado, um tratamento para cada lugar ou para cada freguesia. Está ali o elenco dos abastecimentos de água e saneamento básico que ou foram feitos ou estão em vias de execução. Pode, se quiser passar. Isto já não é comigo. De qualquer maneira, o meu papel aqui não é só o
eventualmente alterações que permitem intervir na modificação do rodeamento industrial de Bordonhos e que permitiu intervir no alargamento do cemitério de Pindelo e irá permitir intervir também em Pindelos Milagres com a criação do parque industrial, do pequeno parque industrial. Nessa divisão tem havido progressos significativos que os senhores, como clientes do sistema de organização da Câmara, poderão verificar. Os vossos fregueses, com certeza, já vos deram notícia disso. Os processos não demoram. Os processos são rápidos. Pedido de uma utilização aqui na Câmara, para a utilização de uma loja ou de uma casa, a autorização é dada se entrar de manhã tudo correto, sai a autorização da parte da tarde, e se entrar à tarde, sai no outro dia de manhã. Portanto, de um dia para o outro, não conheço Câmara nenhuma, ou no próprio dia, que faça isso. Não somos perfeitos, obviamente, mas a parte informática está-nos a ajudar bastante a atingir um bocado mais de perfeição. A parte informática é aquela em que a Câmara e os meus setores terá que investir mais, porque é, digamos, que o coração que faz circular o sangue, que é a informação, por todo o município, inclusivamente por trabalhadores, por executivo, inclusivamente uns com os outros. Já está a comunicação de tal maneira codificada que não precisamos utilizar as redes sociais para comunicar. Temos já uma rede interna que comunicamos com os trabalhadores, com todas as pessoas que têm telefone oficial. Temos contado também com a colaboração do SIC. O SIC são os sistemas de informação geográfica, que, dito assim, não significa muito, mas se disser que é o SIG que faz o cadastro, por exemplo, de toda a tovagem da água, de todo o concelho que está em execução, que faz o levantamento de todo o levantamento e depois o mapeamento de todas as tovagens de saneamento, de sinais de trânsito, de ruas, números de polícia, das casas, de tudo isso, é o cadastro de tudo o que existe no concelho que terá que passar pelo SIG. E o SIG, obviamente, vai ter que ter um investimento bastante grande. Ainda na parte da água, nos próximos 2 anos, vamos concluir calmamente, serenamente, o processo de transferência da gestão da água. Faltam algumas situações residuais de conselhos diretivos, não por falta de acordo entre a Câmara e os conselhos diretivos, mas porque havia muita gente que estava com medo que, assim que a Câmara tivesse a gestão global da água do concelho, a água poderia ser alienada, poderia ser vendida a particulares, a empresas. É óbvio que isso nunca acontecerá. E posso-vos garantir que quem lutou contra a venda da água quente também lutará até à última gota contra a venda da água fria. Portanto, os nossos recursos hídricos não são para vender a ninguém. São para nós utilizarmos e sempre aumentando a qualidade. Ainda sobre os meus trabalhos aqui, falta-me falar um pouco só sobre o gabinete de atendimento ao município, que faz o acompanhamento dos processos e os envia para as secções próprias, poupando assim tempo aos municípios, e falta-me falar da futura instalação dos espaços do cidadão. Esses espaços do cidadão, que, como disse o Sr.
mais-valia muito grande para os cidadãos que os utilizarem na medida em que podem poupar correr as capelas todas do IRN, de finanças, de segurança social, de desemprego, e podem tratar das coisas todas só ali no espaço do cidadão. A loja de cidadão é uma coisa diferente e isso é com o Estado, e o Estado até agora ainda não deu conta do recado, pelo menos aqui em São Pedro. Do futuro, prometer para estes 2 anos muito trabalho, muita disponibilidade e muita alegria por estar a fazer com que o Conselho cresça e se desenvolva. Fazendo o balanço destes 2 anos de mandato, importa, em primeiro lugar, agradecer a todos, agradecer a vocês a vossa colaboração, aos presidentes de junta, aos membros da Assembleia Municipal, a quem nos faz críticas, porque as críticas também são sempre construtivas e nós temos de ter capacidade para as saber ouvir e saber corrigir aquilo que fazemos mal. Isso nós fizemos sempre ao longo do ano, ou tentamos sempre fazer. Uma palavra também muito especial a todos os colaboradores da Câmara Municipal, porque muitas vezes são injustiçados e muitas vezes são maltratados até pela opinião pública, mas têm tido um desempenho exemplar e são eles que nos têm ajudado a termos feito todo este trabalho ao longo dos últimos 2 anos. E, portanto, acho que eles merecem também o reconhecimento público de todos nós. Queria dizer só, e até porque tenho o pelouro dos recursos humanos, que a alteração que vamos fazer para as 35 horas a partir da próxima semana, e como devem ter visto, vai de encontro àquilo que já era feito até setembro de 2013, isto é, de antes todos os trabalhadores das autarquias, a função pública, estavam com as 35 horas, é retomado agora a partir do próximo mês. Os funcionários externos da Câmara Municipal, nós fizemos, de certa forma, entre aspas, uma abordagem no sentido de trabalharem num horário, num período contínuo, para ver se em termos de redução de custos e da produtividade, era a melhor solução. Agora, com a adoção das 35 horas, vamos passar para, em vez de trabalharem das 8 às 3 da tarde de forma contínua, trabalham das 8 às 16 horas, o que faz com que estejam mais tempo nas obras. Muitas vezes é importante quando vão trabalhar, por exemplo, para sítios mais longe, seja São Martim das Moitas ou Manhoso, trabalham das 8 às 4 da tarde com uma hora de almoço, e essa hora de almoço é feita no local da obra ou perto do local da obra. Portanto, essa é uma alteração que vamos fazer já a partir do próximo mês. E depois eu acho que, em termos de balanço, temos que perceber, temos que olhar se estamos melhores, ou se o Pensul está melhor ou está pior. Eu acho que está francamente melhor, desde logo pela abordagem que nós damos aqui, em termos da nossa forma de atuação. Nós prometemos, o Sr. Presidente prometeu, sermos uma Câmara de porta aberta. Nós atendemos toda a gente. Nós temos situações, deixou de haver campainhas para as pessoas poderem falar com o Presidente ou com o Vereador. Toda a gente é recebida. Muitas vezes as pessoas chegam cá no próprio dia e são recebidas pelo Presidente ou pelo Vereador. Nós estamos cá para, muitas vezes, resolvermos situações que nem são da competência da Câmara Municipal e nós ajudamos. Vamos a todas as freguesias, vamos a todas as coletividades, vamos a todos os eventos. Portanto, desde logo, essa é uma nova abordagem. Por outro lado, sentimos uma tentativa por parte dos locais de ultrapassarmos este período de crise, e temos tido ultimamente muita procura ou uma primeira análise de potenciais investidores que querem investir no nosso concelho, seja no setor imobiliário. Vocês repararam que a construção teve parado vários anos e nós sentimos que está a ser retomada. Temos em construção, se calhar, dezenas de aviários neste momento, e o setor agropecuário há produção de 1 milhão de frangos por mês no nosso concelho, portanto, ou abate de frangos de 1 milhão de frangos a serem abatidos por mês no nosso concelho, é o setor em franco crescimento. A agricultura, uma nova agricultura, também está em franco crescimento no nosso concelho. Uma cooperativa local, por exemplo, bateu o recorde de produção de mirtilo este ano. Novas explorações estão em carteira. Nós estamos a ajudar um conjunto enorme de agricultores a fazerem suas candidaturas, seja para novas produções de mirtilo, framboesa, kiwi, cogumelos. Esta é uma nova agricultura que existe no concelho. Por outro lado, estamos a valorizar também aquela mais tradicional e os produtos mais tradicionais e os nossos pequenos agricultores, seja com o feijão, seja com a vitela, seja no mercado local, onde as pessoas acabam por escoar todos os seus produtos, ou grande parte dos seus produtos. Portanto, esta é uma nova abordagem que nós queremos manter e solidificar no futuro, e até a criação de novas propostas de emprego. Depois,
temos aqui uma situação que é a criação da marcas Terras de São Pedro, que foi uma candidatura que nós fizemos recentemente e que, se for aprovada, vai permitir para os produtos endógenos de elevada qualidade e que têm características muito próprias do nosso concelho, possam ter uma marca própria, uma embalagem própria e que possam ser publicitados e dinamizados nos mercados locais, regionais e nacionais. Isto é, estamos a falar, por exemplo, do feijão, estamos a falar do mel, da maçã comendador, do mirtilo ou de novos produtos que no futuro, se esta candidatura, e repito, for aprovada, irão ter uma marca própria que será Terras de São Pedro e, portanto, todos estes produtos, se houver entendimento dos produtores e se eles quiserem aderir, irão para o mercado com esta marca que terá depois acompanhamento em termos de certificação de qualidade, de marketing, etc, etc. São tudo situações novas que nós, se forem aprovadas, queremos desenvolver. No desporto, para além de todas as atividades que foram aqui enumeradas, eu queria destacar 2 regressos no próximo ano. Um, que tem a ver com os jogos desportivos, que vamos reativar no final do próximo ano letivo, e que será a dinamização em alguns escalões etários de várias modalidades em todas as freguesias, desde que haja adesão por parte dos nossos jovens. E outro, que será uma espécie de jogos sem fronteiras para as pessoas indiferenciadas em termos de idade do nosso concelho e que criem aqui alguma dinâmica, alguma atividade laboral. Iremos, de certa forma, apostar cada vez mais na dinamização desportiva e trazemos cá mais modalidades. E posso dizer que neste momento já estamos a negociar um jogo de apuramento para o Campeonato da Europa de Handebol Feminino, Portugal-Turquia, para se realizar aqui em São Pedro do Sul em março. Também estágios de equipas de handebol, basquetebol. Estamos a tentar protocolar, fizemos um protocolo com o Futebol Clube Porto para o handebol e estamos a tentar protocolar no próximo ano com o Sporting na modalidade de futsal, de forma que tenhamos aqui um torneio de fecho de época ou de início da próxima época. Queria só dar-vos nota relativamente às termas, que ainda não foi aqui muito abordado. Nós, quando chegamos, a situação da empresa municipal não era a melhor. Para além da dívida, tinha tido um resultado negativo considerável. Nós conseguimos inverter essa situação. Paralelamente, por força das circunstâncias, quer do corte nas comparticipações do Serviço Nacional de Saúde, quer também na situação do IVA, quer no programa do Turismo Sénior do Inatel, recebemos um conjunto enorme de cortes que tiveram influência direta nos nossos aquistas ou na vinda dos nossos aquistas. E, portanto, é um período complicado para o termalismo, não só para São Pedro do Sul, mas a nível geral, até porque o mercado de termalistas tem vindo a diminuir de ano para ano. Nós temos conseguido manter a nossa cota de mercado, mas o número de termalistas tem diminuído. Nós estamos à procura de novos mercados e de novas valências em termos de termas. Nós temos sentido, por exemplo, este ano, e posso-vos dizer, temos tido mais ou menos o mesmo número de aquistas do ano passado, até um bocadinho mais, mas aquilo que sentimos de ano para ano é que as pessoas cada vez querem gastar menos, vêm menos dias e pedem aos próprios médicos, pedem até aos colaboradores da Termolistur para fazerem o número mínimo de tratamentos, porque muitas das pessoas dizem-nos que não podem gastar porque estão a ajudar nas despesas dos filhos, dos netos, etc. E, portanto, é uma realidade que vivemos e nós estamos a tentar inverter. Por outro lado, só aqui uma novidade, depois a doutora Teresa irá falar no sítio, mas vou dar uma novidade. Vamos implementar para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro a possibilidade dos são-pedrenses poderem usufruir de tratamentos termais nas nossas termas com descontos de 50%. E a Câmara Municipal ainda oferece o transporte para grupos mínimos de 8 pessoas para podermos acomodar a ida de uma viatura da Câmara Municipal, de forma a que possamos as pessoas possam organizar por aldeias ou por freguesias, de forma a que possamos ir buscá-las, transportá-las para as termas e durante esses 3 meses as pessoas podem fazer tratamentos com descontos de 50%. A parte aqui dos polos empresariais, estamos a trabalhar e já está aqui um anteprojeto da localização do Parque Empresarial de Pindelo. Posso dizer que já temos empresários a vir falar connosco para verem aquilo que nós temos para lhes oferecer, sobretudo empresários do norte do país ou que têm unidades no estrangeiro e que procuram, de certa forma, alguma mão de obra que possa ser estável. Obviamente que a concorrência em termos conseguidos é terrível. Posso dizer que existem até litígios, não aqui, mas noutras zonas do país, entre os concelhos na disputa dos empresários. É uma realidade que não é fácil. Só penso só está a entrar nisto agora, não é fácil para nós, mas nós estamos a fazer esse trabalho e temos reunido com alguns. É um processo que demora bastante tempo,
Mas, por outro lado, também temos alguns pequenos empresários do Conselho com vontade de se instalar ali, de forma a deslocalizarem as suas empresas, que muitas vezes estão no meio de uma aldeia, ou têm problemas até de ligações elétricas ou de estruturas, e, portanto, será um parque para acomodar todas essas situações. Portanto, acho que basicamente é isto. Aquilo que, como disse o Dr. Matos, é aquilo que nós podemos prometer a trabalho. Aliás, as pessoas dizem-nos isso, que nunca viram um executivo a trabalhar tantas horas na Câmara Municipal. E voltando um bocadinho atrás, uma coisa que me deixou muito estupefacto desde sempre, é pessoas virem falar connosco à Câmara e dizerem que nunca entraram num gabinete do vereador ou do presidente, ou que nunca tinham ido aos claustros ou assim. É uma realidade que nós temos. E, portanto, nós invertemos essa situação toda. É uma Câmara de porta aberta, nós estamos a ajudar toda a gente e podem contar connosco para o que quiserem. Bom dia a todos, mais uma vez. Pronto, no que concerne aos meus pelouros, iríamos começar pela cultura. Acho que é o primeiro, não é? Pronto, temos ali vários itens. Um é a requalificação do edifício da cadeia. Este edifício é propriedade da Câmara e nós estamos, neste momento, a preparar uma candidatura para o requalificar. E a ideia é criarmos ali um centro cultural e, ao mesmo tempo, comunitário. Ou seja, além da valência cultural, porque vão lá estar determinados serviços, nomeadamente da Biblioteca Municipal, neste edifício, queríamos criar outro tipo de serviços que chamassem as pessoas àquele centro para elas poderem não só usufruir da cultura, mas também, por exemplo, de workshops, de visualização de exposições, ou seja, criámos ali, de alguma forma, um sítio onde as pessoas vão e gostem de ficar e usufruam de tudo o que existe lá, nomeadamente a parte cultural. É claro que esta requalificação do edifício da cadeia está dependente da aceitação ou não da candidatura. Nós estamos a trabalhar neste projeto, mas estamos com esperança que o mesmo seja aceite. Claro que isto é um projeto que vai demorar alguns anos entre abrir a candidatura, candidatarmos, por aí adiante, ou seja, provavelmente vamos ver se temos a sorte de ter início antes do fim do mandato, mas vai-se prolongar além deste mandato que atualmente estamos. Depois temos a criação da Rota dos Castros, como já foi referido pelo Sr. Presidente, esta Rota dos Castros, este projeto foi proposto à CIM. A CIM gostou muito da ideia, apesar de não lhe ter afeto nenhuma verba, mas prometeu-nos, entre aspas, que fica. É um dos projetos que fica logo ali, a seguir aos que têm verba, para mais tarde poder ser atribuída a verba. Por isso estamos confiantes. Entretanto, também adquirimos o Castro do Banho, que iria ser um dos primeiros a ser requalificado através desta rota. E depois, neste próprio edifício da cadeia, e já prevendo a ligação de tudo, iríamos ter um espaço museológico que era precisamente a interpretação dos castros que iriam fazer parte desta Rota dos Castros. Até porque nós, entretanto, já avançámos, isso já está em nossa posse, contratualizámos com a Universidade Católica a cedência da coleção do Castro da Guia, e esse Castro da Guia, toda a coleção relativa ao Castro da Guia, já nos foi cedida através de um protocolo que realizámos com a Universidade Católica. Ou seja, neste momento já temos, digamos, que a coleção para pôr no museu, falta-nos um museu, mas estamos com esperanças que esta candidatura seja aceita. Depois temos o levantamento das tradições culturais concelhias, ou seja, ainda inserido um bocadinho aqui nesta requalificação do edifício da cadeia, e tendo em conta que há muitas tradições culturais do nosso concelho que se estão a perder porque as pessoas que têm o conhecimento delas já têm uma idade avançada, nós queríamos promover um bocadinho aqui formação, workshops, no sentido das camadas mais jovens aprenderem com os mais idosos estas tradições. E a ideia era precisamente fazer aqui acordos com o Centro de Emprego, uma vez que muitos dos desempregados têm que ter formação, obrigatoriamente, e esta formação ser direcionada para os interesses do nosso concelho. E os interesses do nosso concelho é mantermos as tradições. Até porque hoje em dia, como sabem, a maior parte das pessoas está um bocado a voltar a consumir produtos tradicionais. E a ideia é precisamente essa, ou seja, estabelecemos protocolos, o Centro de Emprego, a formação que é dada pelo Centro de Emprego ser direcionada para este tema, e até as próprias pessoas, depois de terem esta formação e este conhecimento, poderem criar o seu próprio emprego, e isto alia-se também ao turismo. Depois temos a promoção de atividades culturais em parceria com as associações do concelho, é uma coisa que temos vindo a fazer. Como sabem, este Executivo é muito defensor das parcerias, e a ideia é alargarmos cada vez mais estas parcerias e podermos apoiar cada vez mais as associações.
só uma questão que não está aqui retratada, que tem a ver com um protocolo que nós estabelecemos com a Direção-Geral de Artes e com a Associação Binaural durante 2 anos, este e o próximo, com possibilidade de ser recandidatado, que conseguimos ganhar esta candidatura. Foram alocados 200 e tal mil euros para este projeto que tem a ver com a dinamização cultural e educacional do nosso concelho, juntamente com estas 2 entidades. Relativamente à saúde e ação social, também foi candidatada e foi aprovada, quer dizer, está alocada uma verba, porque as candidaturas ainda não abriram, à aquisição de uma unidade móvel de saúde. Esta unidade móvel de saúde fazia parte do nosso programa eleitoral. Neste momento já temos uma verba alocada para a aquisição desta unidade. Estamos à espera que abra a candidatura. Entretanto, eu já fiz um primeiro contacto com o Centro de Saúde e com a ARS Centro para podermos estabelecer um protocolo, no sentido de nós cedemos a unidade móvel de saúde, porque vamos adquirir, e da parte da saúde, eles colocam os recursos humanos. A ideia é esta unidade de saúde móvel ir pelas freguesias do concelho e prestar os cuidados de saúde diretamente à população no seu local de residência. Está tudo bem encaminhado, eu já fiz entretanto, já estabeleci este contacto com o diretor da ARS Centro e pronto, e penso que quando abrir a candidatura e adquirirmos a unidade móvel de saúde é uma coisa que no próximo ano, em princípio, estará disponível. Depois, a criação da Carta Social Concelhia. Nós temos várias IPSS, temos vários serviços alocados à ação social e acho que está na altura de criarmos esta carta. Até porque isto da ação social abrange muitos setores. Ou seja, nós pensamos em ação social e às vezes pensamos só unicamente na ajuda aos mais idosos ou às crianças na escola, mas não, isto abrange os setores praticamente todos e com a crise então ainda se alargaram mais estes setores. E acho que está na altura de, em sede do CLAS, que são os nossos parceiros da ação social, começarmos a pensar na criação desta carta, para nós termos a consciência e definirmos verdadeiramente quais são as nossas necessidades e o que é que precisamos de alocar para satisfazer estas necessidades. E a partir do próximo CLAS eu vou propor isto mesmo, começarmos a pensar nisto e começarmos a criar a carta, e penso que no prazo de um ano a mesma estará completa. E depois temos aqui a criação do cartão sénior, que irá abarcar aqui várias vertentes. Uma delas já foi falada hoje, para quem esteve na reunião de Câmara, que foi a disponibilização do transporte aos mais idosos, pronto, com algumas condições. A outra será o acesso às termas com algum tipo de desconto e queríamos também alargar aqui um bocadinho para o comércio tradicional, vamos tentar mobilizá-los para eles também, de alguma forma, quem apresentasse este cartão sénior, ter algum desconto associado nos serviços. Na educação, a Carta Educativa do Conselho está a ser revista, em princípio vai estar terminada no fim deste ano. Quando reunimos sobre este assunto, chegámos à conclusão que a perspectiva que estava vinculada na anterior carta está completamente desatualizada. Ou seja, eles previam um aumento de alunos, que foi precisamente o contrário que aconteceu. Diminuiu o número de alunos em todos, mas mesmo todos, e olhando para os números é assustador. Em todos os níveis de ensino, o único nível de ensino que não diminuiu o número de alunos é o ensino profissional. Porquê? Porque vem de fora. Pronto, o resto tudo, desde o jardim de infância até o 12º ano, diminuiu em todos. E continua a tendência de diminuição. Sendo assim, e como vocês sabem, estava prevista a construção de um novo centro escolar no lado nordeste do concelho. Atualmente não se justifica. Porquê? Porque não temos alunos. Não se justificando, começámos a pensar, dentro das escolas que ainda estão ativas, quais são aquelas que se irão manter. Eu quando digo manter, eu não vos posso dizer se é 5, se é 10, se é 15, se é 20 anos, porque não depende unicamente da Câmara. Se o Ministério da Educação chegar e disser vamos fechar, vocês viram o que é que aconteceu da última vez, não é? E então, pensando um bocado na perspectiva de quais é que vão ter continuidade face ao número de alunos que atualmente as frequentam, reconsiderámos poder requalificar 3 escolas no concelho. Uma é Vila Maior, a escola primária, porque o jardim de infância já foi, entretanto, requalificado. Outra é a escola de Sul, que está pendente aqui de um fator que é, se bem se lembram, quando foi feito o Centro Escolar de São Pedro Sul, a escola de Sul estava incluída no projeto para fechar, ou seja, depois de abrir o Centro Escolar de São Pedro Sul era uma das que iria fechar, o que não faz sentido nenhum, porque não se esqueçam que Sul é uma escola de recepção dos alunos todos da Serra.
Ou seja, quem é de Covas do Rio ou Covas do Monte, vejam bem o número de quilómetros que teria a fazer para vir para o Centro Escolar de São Pedro Sul. Neste momento estamos a tentar negociar, estamos à espera que o Ministério da Educação se defina, agora com esta mudança de governo, para tentar negociar a retirada do Sul deste pacote, que é para podermos requalificá-la. Mas é a intenção nossa requalificá-la porque nós sabemos que é uma das escolas que irá manter-se precisamente por este fator, porque recebe meninos, crianças de zonas limítrofes do nosso concelho. E a outra seria Figueira de Alva, porque tem um número de alunos que o justifica, porque também é uma das escolas que fica numa zona limítrofe do nosso concelho, e então a aposta clara é nestas 3 escolas. Já temos verba alocada para esta requalificação, estamos neste momento a realizar os projetos para a mesma poder avançar e à espera que abram as candidaturas. Mais uma vez, como vocês sabem, estas candidaturas estão todas neste momento paradas. Depois, o alargamento das atividades de animação de apoio à família do primeiro ciclo, que também foi um assunto muito debatido hoje e que já tem vindo a ser debatido. Face às existentes situações no concelho, ou seja, temos muitos pais que trabalham no setor privado e que, como vocês sabem, entram às 8 da manhã e muitas vezes só saem às 7 da noite. E são normalmente pessoas que não recebem mais que o ordenado mínimo, ou seja, não têm possibilidades monetárias de pôr os seus filhos em entidades privadas para corresponder à saída da escola das 5h30 até às 7 até eles chegarem. E neste sentido nós estamos a pensar alargar, digamos que este acompanhamento a estas crianças do primeiro ciclo, isto porque já o fazemos no Jardim de Infância, estamos a pensar alargar ao primeiro ciclo em 2 versões. Primeiro é todos os dias das 5h30 até às 7, ou das 6 até às 7, e nas férias. Ou seja, das 5h30, 6 até às 7, estamos a tentar contratualizar este serviço com as entidades que existem no meio. Misericórdia, MUT, todas as que já têm o serviço em termos privados, porque nós não vamos criar este serviço tendo que alocar recursos se já existem entidades no terreno que o fazem e que se calhar até querem fazer uma parceria connosco. Pronto. E depois temos a outra situação que são as férias. As férias, e uma vez nós temos os funcionários contratados, é mais pacífico, é mais fácil de podermos avançar para esta situação. Tanto assim que no Natal vamos já abrir. Este Natal vamos abrir, nas férias de Natal, o prolongamento, ou seja, a componente de apoio à família, tanto para o Jardim de Infância como para o primeiro ciclo. E a ideia é mantermos as férias de Natal, as férias da Páscoa, o Carnaval aqui, eu penso que são 2 dias. Ou seja, eu acho que os pais também têm que se mobilizar no sentido de contar, desde que todas as situações estejam bem definidas, é fácil aos pais depois conseguirem marcar as suas férias de acordo com o serviço que não existe. E no verão é outra situação que vai acontecer. Juventude e tecnologia. Ora bem, na Juventude e Tecnologia, que é outro dos meus pelouros, nós criámos o Conselho Municipal da Juventude. Neste momento vamos proceder já temos os membros e vamos proceder a uma reunião em que vamos dar posse. Agora, isto do criar é fácil, às vezes. É fácil e não foi muito fácil. Não foi muito fácil porque havia muitas entidades que tinham que estar representadas no Conselho Municipal da Juventude e que nunca nos indicaram nenhum representante e depois tínhamos de ter o mínimo de quórum para o criar, ou seja, tivemos que andar aqui um bocadinho atrás das entidades para nos darem o nome do representante. A questão aqui depois vai ser dinamizar. E a dinamização do Conselho Municipal da Juventude é um desafio. É um desafio porque, se vocês repararem, os nossos jovens hoje não são muito participativos, não são muito interventivos, ou seja, vai ser difícil puxá-los e virem falar connosco sobre o que é que eles querem para o Conselho. Pronto, é um desafio que vamos ter em mãos. Depois temos o alargamento da rede wireless. Neste momento existem 3 pontos, Termas, aqui na Praça do Município e no Alentejo do Rio. Nós queríamos fazer aqui um alargamento desta rede, porque hoje em dia nós sabemos que todos nós usamos a internet e também queríamos renovar o espaço internet. O espaço internet é um espaço que não é agradável, ou seja, não é chamativo, as pessoas que lá vão consideram que não é um espaço onde se sintam bem e nós queremos remodelá-lo e criar uma zona de adultos e uma zona mais para os jovens, porque os jovens hoje em dia todos eles têm computador. A dificuldade deles não é o computador, a dificuldade deles é o acesso à rede. Ou
seja, a ideia era criarmos uma zona mais relaxada, entre aspas, tipo com puffs, etc., para os miúdos, para os jovens, estarem com o seu computador sentadinhos e a usufruírem da net que nós fornecemos, e depois uma zona para adultos. Esses sim, que às vezes não têm computador e querem só fazer uma pesquisa, e poderem aceder. Por último, acho que é o último. É? Falta-me um, que é o terminalismo social. Deve estar por aí. É, pronto. O Dr. Pedro já falou no terminalismo para todos, nomeadamente para as pessoas residentes do nosso Conselho, e eu vou falar do terminalismo social. Decidimos este ano avançar para a criação de um projeto chamado terminalismo social. A ideia é oferecermos 100 pacotes de tratamentos nas termas de São Pedro Sul a instituições do nosso Conselho, como por exemplo IPSS. Claro que não vamos oferecer a todos os utentes destas entidades. Vamos ter que fazer aqui uma seleção mediante os seus rendimentos económicos. Neste momento vamos disponibilizar 100 pacotes. Isto é uma coisa que é novidade, estamos a apresentar hoje pela primeira vez. Eu agora vou contactar as entidades do nosso Conselho e vou pedir-lhes para elas fazerem, e temos que criar um regulamento, obviamente, fazerem ali, de alguma forma, a sinalização dos idosos que elas julgam que estão de acordo com as condições que nós vamos apresentar, e durante os meses de janeiro e fevereiro, que é a nossa época baixa nas termas, a ideia é estes idosos, principalmente idosos, mas também pessoas com deficiência, poderem usufruir destes pacotes que a Câmara vai oferecer. Da minha parte é tudo. Obrigada mais uma vez e até à próxima. Ora bem, minhas senhoras, meus senhores, estamos a chegar ao fim. Estão aqui alguns jornalistas, não sei se querem colocar alguma questão ou não. Se quiserem, estejam à vontade. Sim, Sr. Presidente. Queria perguntar se de tudo o que apresentaram fizeram tudo aquilo que tinham programado, ou se tiver algum bloqueio a fazer determinados projetos. O que é que ficou por fazer que vocês gostariam de ter feito? O que eu lhe queria dizer era que é claro que haveria outras coisas, nomeadamente, principalmente a nível de saneamento e a recuperação de estradas, e isso há outras coisas que nós queríamos fazer como deve calcular. Seja como for, isto foi aqui apresentado hoje não é estanque, ou seja, outras obras virão, nomeadamente a nível alcatramento de estradas. Agora, há uma coisa muito importante que nós gostaríamos que tivesse muito mais evoluído, que era a questão da situação do emprego no nosso Conselho. Não é? Nós gostaríamos que essa questão tivesse sido, tivéssemos avançado mais no que diz respeito a isso. Para já, tem sido impossível da nossa parte criarmos condições, por causa da questão do PDM e dos parques industriais, criarmos condições para que realmente possamos melhorar essa situação. Estamos a trabalhá-la. Não sabemos dizer se conseguimos condições no prazo de um mês ou 2 ou 3, mas estamos a trabalhar nela, nomeadamente no Parque Industrial do Alto Barro, nomeadamente em Pintel dos Milagres. E é isso, ao fim e ao cabo, uma questão que nos preocupa muito é essencialmente a questão do emprego, e vamos ver se conseguimos, num curto espaço, tentar melhorar essa situação. Doutor, estamos a meio do mandato, apresentar ao caminho das obras, isso quer dizer que vai recandidatar-se já nas próximas também? Pode contar com isso, que serei recandidato daqui a 2 anos. Para fazer estas obras que anunciou? Para fazer, acima de tudo, todas aquelas obras que nós temos planeadas e agendadas que não consigamos acabar no prazo dos 2 anos, como pode calcular, o quadro comunitário de apoio é até 2020, e queremos realmente aproveitar todas as candidaturas que possamos realmente para desenvolver o nosso Conselho. É isso que nós estamos a trabalhar e é isso que pretendo continuar a fazer. Eu gostava também, desculpem os meus colegas, de ter mais algumas explicações sobre estes programas que vocês criaram, o Jornalismo para Todos e o Jornalismo Social. O Jornalismo para Todos é para todos mesmo? Quando é que arranca? Como é que vai proceder? São duas situações distintas. O que a doutora Teresa explicou para as IPSS será suportado pela Câmara Municipal, será aprovado até ao final do ano, e será disponibilizado às IPSS. As IPSS, dentro dos seus utentes, definem-nos aqueles que têm realmente necessidade ou os que são mais prioritários, e em função do pacote que nós disponibilizamos, iremos fazer, no fundo, uma espécie de rateio final, porque nós temos 8 IPSS no nosso Conselho, temos a ASOL e, portanto, em função das necessidades, distribuímos por todos. E será suportado pela Câmara Municipal, e esses utentes dessas IPSS
terão que ser as IPSS a transportá-los e irão levar os utentes à nossa empresa municipal, aos nossos balneários e, portanto, irão fazer aí esses tratamentos. Depois, relativamente ao resto da população, já aconteceu no passado, noutra modalidade, qualquer cidadão com mais de 65 anos, para nós a idade da reforma é aos 65 anos, ou pessoas que estejam reformadas, que não tenham 65 anos, poderão ter 50% de descontos em tratamentos termais. Estamos a falar do termalismo clássico, 50% de desconto, e a Câmara Municipal poderá facultar o transporte, desde que haja por aldeia ou por zonas um grupo mínimo, para que não vamos transportar uma única pessoa de uma determinada localidade. Mas se tivermos grupos mínimos por aldeia ou por freguesia, transportamos, as pessoas terão que pagar a consulta e terão 50% nos tratamentos em dezembro, janeiro e fevereiro. Arrancado já este tema, tal como o outro, na última modalidade. Mais alguma questão? Posto isto, muito obrigado pela vossa presença, senhores jornalistas, muito obrigado.